Ah, a Venezuela é uma ditadura e o Brasil é o quê? O que é isso aqui? E ontem, para agravar tudo isso, o ministro Dias Toffoli negou mais um pedido da família Mantovani para acessar as imagens originais do aeroporto de Roma, onde Alexandre de Moraes e seu filho teriam sido supostamente agredidos num suposto julho de um suposto 2023. Toffoli permitiu apenas a consulta do material no próprio STF, por parte da defesa, com horário marcado, e não pode deixar a sede do tribunal. Além disso, na decisão, o ministro reconheceu um erro material apontado pela defesa. Os Mantovani não foram acusados pela PGR por abolição do Estado Democrático de Direito, como disse Toffoli em um despacho anterior. Ctrl-C, Ctrl-V. Aí vai falar do Maduro, Geisiane? Como? Me responde como. Se você falar do Maduro, pelo menos você abre precedente. Seria bom, seria interessante se eles falassem, porque você abre precedente para falar de tudo que está acontecendo aqui no país. Esse caso, assim como todos os outros que a gente falou na pauta anterior, são completamente surreais e absurdos, assim. Conforme o Pavinato vai explicando toda a burocracia da coisa jurídica, a gente fica completamente embasbacado de que isso esteja acontecendo e com o aval, né, de governo federal, com o aval da mídia, da grande mídia, com o aval de todo mundo e ainda sendo chamado de defesa da democracia. Esse caso do Alexandre de Moraes, é importante a gente lembrar que assim que ele foi veiculado que não foi ali um bate-boca, né, uma confusão, mas que quase teria chegado a vias de fato, quase que o Alexandre de Moraes, coitado, e o filho dele teria sofrido alguma coisa mais séria. E eu lembro que na época o jornal O Globo, já que as imagens não estavam sendo veiculadas, fez quase uma chargezinha, né, um HQ. Eles fizeram um mangá em que ele desenhava o filho do Alexandre de Moraes como se fosse, no máximo, uma adolescente. Ele é um homem feito. E ele desenhou ali como se fosse um adolescente para colocar esse agravante, né, de que olha como a direita é extremamente truculenta e violenta e ataca, inclusive, menores de idade. A ideia que queria se passar era essa. Mas as atas das urnas... Ah, não é a ata da urna agora, é a filmagem, por que não mostra? Pois é, por que não mostra? Quem não deve não teme. Se eu sou a vítima de uma violência, se eu desço aqui na Paulista e eu sou vítima da violência, eu sou a primeiríssima pessoa que quer que o planeta inteiro tenha acesso a essas imagens. Afinal de contas, eu sou a vítima e aquela imagem legitima, né? Aquela imagem, na verdade, atesta que eu sofri a violência. Então, se Alexandre de Moraes e o filho dele de fato passou por isso, ele seria o primeiro a querer mostrar e falar: não, olha aqui a imagem, eu fui agredido. Inclusive, para ele seria ótimo, seria excelente, porque seria mais um argumento aí para ele justificar todos os abusos de poder que ele vem cometendo ao longo dos anos. Seria maravilhoso para a imagem dele, seria maravilhoso para a imagem aí de toda a esquerda. E isso não veio à tona. Por quê? A gente só quer ver a imagem. Porque tem podridão. Ô, Vitor Brown, lembra que quando teve a Vaza Jato, teve o Glenn Greenwald fez o mesmo esquema que ele fez com a questão do Wikileaks. Ele alugou uma sala e para as pessoas que queriam ver, ele falava: não, você pode vir para essa sala, você não pode fotografar, você não pode nada, você pode vir olhar e sair. Aí a pessoa que tinha rabo preso ali já saía. Não, eu fico imaginando como essa notícia não seria interpretada se a gente trocasse o nome dos envolvidos para Nicolás Maduro. Seria factível se essa notícia viesse da Venezuela, que o regime Maduro, num caso de suposta agressão... Maduro não é Alexandre de Moraes de peruca e bigode? Quem sabe? A realização de um sonho, você vai saber. Próxima, né? O Maduro é bem alto, eles têm uma altura próxima. Salto interno. Não, é tudo absurdo do começo ao fim. Agora, o que eu só registro é aquilo que a gente falou no começo do programa, né? Para ver a importância, a força que tem um celular na mão, né? Uma imagem que virou a espada de São Jorge da atualidade mesmo, né? O poder que tem nas mãos, as redes sociais e uma câmera na mão. Imagine se alguém... E o batom na mão de bolsonarista. O batom que é uma arma também. Batom na mão de bolsonarista, meu amigo. Imagine se alguém no aeroporto de Roma tivesse filmado essas imagens. Será que o caso teria o alcance que teve? Teria sido levado para julgamento no Supremo Tribunal Federal, que é outra coisa que é absurda, não é a instância competente para se tratar disso. A PF foi até a casa deles fazer busca e apreensão. Não existe, não existe busca e apreensão.
Busca e apreensão do quê? Exatamente. No caso de agressão. É. Então, é o poder que tem as imagens. Nesse caso, não houve nenhuma imagem externa, só as da filmagem do próprio aeroporto, das câmeras de segurança, então até hoje não se sabe o que aconteceu. E a contradição é essa, a Geise foi perfeita, foi no ponto. Se a gente é vítima de uma violência, a gente quer que as imagens sejam divulgadas, a gente vai perguntar na vizinhança se tem câmera naquela padaria, naquele estabelecimento. É de interesse da vítima a publicização do caso. Então é muito estranho tudo que cerca esse caso, né? Que a pessoa só acesse numa sala fechada, sem celular, o advogado vai só assistir a imagem, não pode filmar, não vai receber eletronicamente. Glenn Greenwald da Vaza Jato, para pegar quem tem rabo preso e falar, ó, você vai mudar de posicionamento? E você sabe do que eu estou falando. É isso. Acontece. E se esta mulher tivesse sacado um batom no aeroporto, hein? Nossa Senhora. Ou se ela tivesse feito como a Fátima Tubarão, né? Que fala, coitado, uma senhora toda enrolada na bandeira do Brasil, Alexandre de Moraes, eu vou te pegar. Realmente, assim, um risco. Ele se sentiu pra ameaçado, segurança, né? nossa, Machão pra caramba. risco pra segurança do Alexandre de Moraes. Machão! Eu acho que ele é, inclusive, o Alexandre de Moraes, eu acho que ele é faixa preta. Não sei se é taekwondo ou se é de boxe tailandês, que é a mesma coisa, só mudando o nome, mas com nível de técnica. Ou seja, ele se sentiu ameaçado por uma senhora de... O Maduro, ele não se sentiu ameaçado. Agora, a senhora lá... Ai, que é muito... faça-me o favor. Pavinato, eu tive o privilégio de ler o documento, a peça jurídica que você fez. E por que eu estou dizendo isso? Eu não sou jurista, mas está logicamente tão articulado e tão respaldado e fundamentado que é assustador você ver os argumentos que são apresentados para recusarem aquilo que você está apresentando ali. Por qual razão eu começo dizendo isso? Porque como nunca está atestado no Brasil que nós estamos vivendo um estado de exceção. Peraí, só um segundo. Tem uma pessoa escrevendo 10 vezes aqui, Pavinato, por favor deixar claro que isso é uma responsabilidade do presidente do Senado e não dos senadores. Você não entendeu, querida. É responsabilidade de cada um dos senadores, sim. Porque cada um dos senadores tem o poder de requerer a votação do plenário se não for lida pelo presidente do Senado o pedido de impeachment. Então cada um é responsável, sim. Quero deixar claro aqui, que ela escreveu 1000 vezes. Professor, 1000 desculpas. Então, continuando, nós estamos vivendo, olha, foi até maravilhoso essa senhora ter falado isso, ter colocado essa situação, até para dar continuidade no que eu estava falando ali, quando nós estamos num estado de exceção. Qual é a grande questão do estado de exceção? Ele se apresenta como uma situação de estado de defesa ou estado de sítio. Para ambas as situações, tem que ter a aprovação do Congresso. Seja a aprovação do Congresso posterior à aplicação da medida do estado de exceção, no caso do estado de defesa, é posterior 5 dias, aprovou, tem validade, não aprovou, encerra-se tudo aquilo que estava sendo feito. E no caso do estado de sítio, tem que ser feito antes para o Congresso, para depois a aplicação. Por qual razão eu estou dizendo isso? Como nunca fica claro que nós estamos vivendo num estado de exceção por culpa exclusiva do nosso Congresso Nacional, com ênfase para o nosso Senado Federal. Ora, a senhora que apresentou, eu fico muito lisonjeado em saber que eu estou num grupo em que ela se deu o trabalho de falar isso, está respaldado sim. A culpa é do nosso Congresso, a culpa é dos nossos senadores, independentemente do fato de os senadores terem que verificar a questão da maioria, a maneira como ele vai fazer a organização para pedir. Eles têm a obrigação de todos, ou pelo menos aqueles que têm clareza do que está acontecendo, de se manifestar e atuar em defesa da liberdade e não do estado de exceção. Porque a sua ignorância ou ignorar voluntariamente o que está acontecendo está respaldando o estado de exceção que nós estamos vivendo no Brasil. Com todo respeito. Por que eu comecei falando da tua peça jurídica? Não é possível que alguém que não é jurista conseguiu ver a fundamentação, aquele que ganha para entender deste assunto, olha a conexão lógica ganha e não diz... é pouco, ganha não trabalha, ganha e viaja pra caramba. Eu vou ignorar com todo respeito, cara, isso... Eu não quero ser preso, mas pelo amor de Deus, não é possível, eu preciso dizer que isso não é intencional, deve ser apenas um momento, sei lá, de deslize, porque se for intencional, essas pessoas serão julgadas pela história do Brasil como os indivíduos mais vis da nossa história, e eu não quero que isso aconteça. Porque o que eles estão fazendo é de uma vileza poucas vezes vista na história do Brasil. E olha que o Brasil é um país que vive em crise desde que ele foi descoberto.
É uma crise atrás da outra. Mas o nível de vileza que nós estamos, porque é vileza isso. É ignorar o que está acontecendo, passar por cima da ética, passar por cima da defesa, passar por cima da lei, passar por cima da Constituição, passar por cima de tudo aquilo que nós temos que pode organizar a nossa sociedade. Em prol de quê? Ah, tudo bem, pode ser de muito dinheiro, mas tem uma coisa que eles precisam entender. Eles, como todos nós, vamos nos encontrar diante de um determinado momento da nossa vida em que nós vamos olhar para trás e dizer assim, o que eu fiz e o que eu deixei. Ora, nós aqui, pelo menos, podemos dizer, nós deixaremos coisas dignas para a posteridade, porque alguém irá verificar o que nós fizemos. Mas você precisa ter caráter para pensar pois isso. É. Primeiro você precisa ter caráter. Caráter é requisito para pensar o que eu vou deixar. Você precisa ter caráter. Precisa ter caráter. Aí eu me pergunto também, e a OAB? Agora sim, cadê a OAB? A OAB, exatamente. Porque o advogado é um advogado, ele paga a OAB. Ele paga a OAB para quê? Está no mesmo grupo, infelizmente. Parece que está no mesmo grupo. Aí a organização, né, Escola Superior de Magistratura, Conselho Nacional de Justiça, olha que mácula na justiça. Ah, a Venezuela é uma ditadura e o Brasil é o quê? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Quem é que pode falar mal da Venezuela aqui dentro, a não ser a oposição?